Salve, rapaziada, aqui é o Knight e vim trazer esse vídeo para vocês falando sobre o Yonkou Ruivo Shanks. Esse vídeo eu acho que é o vídeo mais difícil de se fazer do canal, porque eu tenho muitas opiniões sobre o Shanks no geral. Eu vejo muita coisa sobre ele e que são coisas bem polêmicas até que, assim, eu vou ser sincero com vocês, beleza? Desde o início do canal, eu nunca fui muito chegado à figura do Shanks. Tipo, não é que eu não goste do personagem dele, mas eu sempre não gostei como as pessoas superestimavam o Shanks, sabe? Tipo, viam ele como um deus onipotente que podia fazer quase qualquer coisa em One Piece, somente com o haki dele. E isso sempre me deixou muito chateado, eu admito, com a figura do Shanks, né? E por muitas vezes eu até ficava com raiva quando eu via alguém falando dele, tipo, meu Deus, Shanks só, que não sei o que e aquilo. E com o tempo, né, como eu falei, não é que eu odeie ele, eu gosto pra caralho do Shanks, é um personagem que eu gosto bastante. Só que, sabe, eu acho que falar do Shanks é muito difícil, principalmente com a quantidade de fãs e fanboys que ele possui, né? Porque o problema do Shanks é que ele é um personagem muito exaltado até pelo Oda e também pela Fandom. Mas hoje eu vim me propor a tentar quebrar essa imagem, né? Ou pelo menos amenizar um pouco da minha maneira e colocar aqui no YouTube o que eu penso sobre o real nível de força do Shanks, né? Esse vídeo vai se reter em três coisas. Primeiro, falando sobre os feitos do Shanks. Segundo, falando sobre a sua rivalidade com o Mihawk, quem é o mais forte. E terceiro, né, falando sobre, na teoria, o real nível do Shanks, né, onde eu colocaria ele, de quem ele vence e de quem ele não vence. Primeiro, né, falando sobre os feitos do Shanks, a gente sabe que o Shanks é um dos imperadores, isso já é de praxe, tá ligado? E tipo assim, ele não tem muitos feitos, né? E nem muita participação na obra. Ele aparece de cada 1 trilhão e 1 trilhão de capítulos de One Piece. Só que ele foi acumulando alguns feitos bacanas, né? Porém, eu já quero descartar aqui alguns feitos que superestimam o personagem dele. Primeiro, o feito com o Kid, né? Que muitas pessoas usam para superestimar e dizer: ai meu Deus, ele deu one shot no Kid. Primeiro, gente, vamos dar um disclaimer aqui. Ele pega o Kid de guarda baixa. Já começa por aí. Já sabemos também que o Kid não é um personagem lá essas coisas, tá ligado? Eu fiz um vídeo no canal falando sobre o nível dele, se vocês quiserem assistir. Mas basicamente, o Kid não é um personagem tão forte. Segundo, antes mesmo de dar o one shot no Kid, o próprio Shanks estava suando pro ataque mais forte do Kid. Eu já falei que é um bucha. E assim, dar um one shot em alguém muito mais fraco do que você não é um feito dessas coisas, tá ligado? Principalmente quando você próprio ficou todo suando por causa que, nossa, o dano que ele vai fazer é gigantesco e vai aniquilar várias pessoas da minha frota, tá ligado? Então assim, o Shanks ficou suando o Kid, tá ligado? E ele só deu one shot em bucha. Então assim, sinceramente esse feito eu acho muito superestimado, sabe? Eu, Knight, acho muito superestimado. Eu não acho que esse seja o melhor feito do Shanks, até porque, né, qualquer imperador médio já consegue desmaiar o Kid. A gente viu isso com a própria Big Mom, rapaziada, vamos lembrar disso. A própria Big Mom já conseguia desmaiar o Kid, tá ligado? Quando ela usou a Era pela primeira vez, lá no capítulo 1111, vocês conseguem ver que o Kid desmaia, né? Tanto que o poder dele chega a desativar, e o Zeus é libertado. Então assim, não é grandes feitos. O segundo grande feito do Shanks, que as pessoas mais exaltam, né, é ter paralisado o Aramaki. Eu já falei no vídeo da Yamato versus os almirantes atuais, que tipo assim, vamos lá. Esse feito aqui, eu vou falar real pra vocês. Não fala sobre o Shanks. Tipo, é verdade, né? Ele conseguiu fazer o seu haki do rei se estender desde fora de um ano.
é sim um grande feito de alcance. O Shanks teve um feito de alcance, só que assim, paralisar o Aramaki não é lá essas coisas, eu já vou explicar para vocês. Primeiro, o Aramaki é paralisado pelo Haki do Rei do Shanks? Ele é. Mas ele não, tipo assim, ele não sente medo do Shanks. Pelo contrário, ele sente medo dos piratas do Ruivo. Ou seja, não é especificamente o Shanks, tá ligado? Como, por exemplo, anteriormente, antes do Shanks atrapalhar, né, o próprio Aramaki, ele cita que ele só não iria para Wano devido ao fato se o Kaido ainda estivesse lá. Isso aqui é muito interessante, porque, de um lado, nós temos que o Aramaki ele foi parado pelo Haki do Rei do Shanks, só que ele não teme especificamente a presença do Shanks, ele teme a presença dos piratas do Ruivo, o que sinceramente diz muito, tá ligado? Porque ele não sente medo necessariamente do Shanks, ele sente medo dos piratas do Ruivo, entenderam? Coisa que o Aramaki ele sentia medo só do Kaido, porque, por exemplo, ele não cita, eu não invadiria o Wano caso os piratas das feras estivessem aqui. Ele cita que caso Kaido estivesse aqui, ele nem estaria lá para início de conversa, né? E também temos outra citação do Aramaki, né? Ele falando sobre que se o regime ditatorial do Kaido, né, era o que salvava esse país da invasão de várias pessoas como ele, né? E invadiria o Wano conforme o tempo fosse passando para tentar conquistar o país. Então, eu acho que assim, fica nítido quem o Aramaki teme e quem ele não teme. Claro que também o Aramaki não é lá essas coisas em nível de poder. Mas eu digo que esse feito não fala muito do Shanks e sim do Aramaki, porque, por exemplo, quando o Shanks foi visitar o Barba Branca, né, ele nem sequer desmaiava tanto o Marco, né, quanto o Jozu, que eram apenas comandantes de Yonkou, mesmo o seu Haki estando mais forte do que nunca. Ou seja, o Shanks, ele estava ali liberando o Haki dele para todos os lugares, né? Tanto que ele até fala que ele estava em um navio inimigo e que ele se sentiu ameaçado. Só que assim, sinceramente, o Aramaki, né? Ele fica se tremendo com o Haki do Rei do Shanks, fala mais dele do que, né, dos comandantes. Tanto que uma coisa que o próprio Aramaki cita, né, e que já na teoria deveria divulgar isso, é que ele fala, né, que o almirante da marinha ficaria com vergonha no seu nome caso perdesse para comandantes. Coisa que a gente viu acontecer nessa cena daqui, né, onde ele fica paralisado e o Marco e o Jozu ficam de boa. Então assim, como eu falei, isso fala mais do Aramaki do que do Shanks. Ou seja, esse feito não é grandes coisas. Vocês já conseguem perceber aí. Até porque o Shanks não teme... O Shanks não. O Aramaki, ele não teme o Shanks. Ele teme os piratas do Ruivo. Em geral, tá ligado? Ele teme lutar contra todos. Tanto que até depois ele fala que ele não quer lutar com eles agora, né? Aqui a estampa para vocês verem. O Aramaki ele cita que ainda não é o momento de brigar com eles, não hoje. E aí ele vai embora. Tipo, ele não tem medo de lutar com o Shanks. Coisa que o próprio Aramaki ele tinha medo de invadir o Wano por causa do Kaido, né? Como eu já mostrei a scan para vocês. Ele tinha medo de invadir o Wano por causa da criatura mais forte do mundo. Então, isso já diz muito sobre o Shanks e até o Aramaki. Feito também, não grandes coisas. E tipo assim, outro feito do Shanks, né, os últimos dois feitos dele que a gente tem ideia, é tipo assim, ele trocando golpes com o Barba Branca, antes de Marineford, né, quando o Barba Branca ainda conseguiu utilizar seus hakis, tanto que é por isso que eles até conseguem romper os céus, tá ligado? O que é um feito muito interessante e comprova, né, que o Shanks é de nível imperador, algo que já é óbvio, né, afinal ele é um Yonkou, que não é meme como um certo imperador chamado Bug aí, ou seja, algo padrão, até porque lá pro final do vídeo vocês vão entender isso.
E o outro feito que basicamente é ele conseguir parar, né, um soco do Akainu com a sua espada. Feito esse que no seu Vivricard é atribuído somente a Grifon, né? Aparentemente a espada do Shanks Grifon, ela tem alguma habilidade especial, né? Algum tipo de habilidade nela, como por exemplo a Ema, a espada do Zoro possui, de conseguir parar, né, o soco de magma do Akainu. Isso aqui não foi o hack do Shanks, foi especificamente a Grifon. E antes que venham dizer que o Vivricard não é canônico e que, assim, não vale a pena contar, o próprio Oda, ele cita que o Vivricard e o SPS são canônicos. Então, sim, o que parou o soco de magma do Akainu aparentemente foi alguma habilidade que a Grifon proporcionou ao Shanks, né? Tipo, claro que teve o fator do Shanks ali também no meio, dele estar com a espada, só que o que necessariamente impediu do magma acertar o Kobe e continuar indo para frente foi a Grifon. Como vocês podem ver aqui, Grifon parou o soco de magma, basicamente para a espada e não necessariamente completamente o Shanks. Um disclaimer básico dos feitos dele, porque eu vejo muita gente superestimar ele devido aos, entre aspas, grandes feitos que ele teve, que sinceramente foi dar one shot em um puxa, que até a Big Mom conseguiu fazer, paralisar um almirante, que na teoria teria um haki bem mais fraco do que meros comandantes, né, coisa que ele se gabava ser superior, o que só prova que o Aramaki não é lá essas coisas. E assim, o maior feito canônico, tá bom, que a gente tem do Shanks foi trocar golpes com Barba Branca. Ponto. Porque aquele soco de magma do Akainu é um feito que o próprio Vivricard, que o Oda criou, né? Ele atribuiu a Grifon, e também, se fosse do Shanks, vamos lembrar que o Akainu, nesse período da guerra, ele já estava bem mais para lá do que para cá. Porque, primeiro, ele já tinha lutado contra o Barba Branca, e também ele já tinha lutado contra os comandantes do Barba Branca. E tudo bem, não foram todos os comandantes, só que foi uma grande maioria, e a gente também viu que o Akainu matou um deles. Então chegou bem perto de matar. Então assim, o Akainu já estava bem mais para lá do que para cá quando o Shanks parou o soco de magma dele. E também é um feito padrão, até porque o próprio Akainu, ele tinha conseguido ali parar Bizento do Barba Branca com o pé, então basicamente ele deu um flash também com o Barba Branca. E o Shanks, ele sendo do nível do Barba Branca, é padrão, né, que ele conseguisse dar esse mesmo flash com o Akainu. Então, nada demais. Só mostra que eles são bem equilibrados em poder. De qualquer forma, o Shanks não tem grandes feitos, para ser bem sincero, tá ligado? A gente sabe mais do Shanks via databook, para falar a verdade, sobre o nível dele, porque dentro da obra, como eu já falei para vocês, o maior feito do Shanks foi ter dado um flash com Barba Branca. Simplesmente isso. Mas vamos continuar aqui, né? Indo agora para sua rivalidade com o Mihawk, que é um dos pontos mais longos do vídeo, eu quero primeiro me propor a vocês duas coisas. Eu vou me propor a mostrar alguns pontos dentro da obra que provam que o Mihawk ele é mais forte do que o Shanks e que o Shanks é um espadachim, e depois eu vou trazer pontos um pouco fora da obra que vão propor a vocês a mesma coisa, de provar que o Mihawk é mais forte que o Shanks, e o Shanks ali, né, por sua vez, por ser um espadachim, é mais fraco que o Mihawk, beleza? Então vamos lá. Só também, antes de falar sobre o Mihawk, eu quero esclarecer aqui uma coisa, porque eu vejo alguns fãs do Shanks, raros fãs, citando, né, um SBS que o Oda, ele dá a entender que o Shanks, ele tem um estilo de luta misterioso, né, que tipo assim, daria a entender que o Shanks aqui, através dessa pequena citação do Oda, não é um espadachim. Mas vamos lá, rapaziada. O que dá a nos entender aqui é o seguinte: o Oda pergunta como será que o Shanks ele luta. Por quê? A gente nunca tinha visto o Shanks lutar até então. Por exemplo, a gente já viu em One Piece personagens como Vista e até mesmo outro comandante do Barba Branca conseguiu utilizar demais habilidades com suas espadas, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o Vista ele era conhecido como espada floral. E ele tinha uma habilidade de espada que conseguia soltar pétalas de flores.
outro comandante do Barba Branca, ele conseguia summonar fogo em sua espada. Então, assim, essa citação aqui não diz que necessariamente o Shanks não seja um espadachim. Pelo contrário, só nos dá a entender que tipo, ele tem um estilo de luta misterioso. A gente não sabe que habilidade o Shanks pode ter com a sua espada. Se ele summona, sei lá, fogo, que nem o comandante do Barba Branca, pétalas de flores, quiçá água. Ninguém sabe, tá ligado? O estilo de luta do Shanks com a sua espada. Por exemplo, o próprio Zoro, ele tem um estilo bem variado, né? Ele consegue fazer cortes à distância, ou até, entre aspas, né, personificações de criaturas. Como, por exemplo, lá no filme Stampede, tem uma cena onde o Zoro meio que lança um tigre do Fugitora. Ou alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas basicamente essa citação não prova que o Shanks não é um espadachim. Agora vamos para citações que provam que o Shanks ele seja um espadachim. Tem algumas pequenas coisas aqui que eu vou traduzir com vocês em vídeo, porque eu acho bem interessante. Primeiro, nós temos essa citação do filme Red, do material promocional, que cita o Shanks, né, como um mestre espadachim. Da mesma forma, temos essa mesma citação, né, Sword Master, lá no cartaz de recompensa do Zoro. Eu vou aqui pegar para vocês o cartaz de recompensa do Zoro. Nós temos essa mesma citação, como vocês podem ver, aqui, ó, para vocês verem, Sword Master Zoro. E aqui no material promocional do filme Red, nós temos que o próprio Oda, ele coloca o Shanks como um mestre espadachim, né? Aqui, ó. Sobre o Shanks, ele é um dos 4 imperadores e um grande pirata que reina no Novo Mundo. O mestre espadachim que já esteve ávido para lutar com Olhos de Falcão Mihawk. Ele, com seu tremendo Haki do Rei, fez o Barba Branca fez a tripulação do Barba Branca cair de 1 a 1. Então, basicamente, temos aqui a citação lá no material promocional do filme Red, que cita o Shanks como Swordmaster, né? Assim como o Zoro, ele é citado no seu cartaz de recompensa. Então, assim, uma citação que já vale a pena a gente dizer. Outra citação que nós temos do Shanks, por exemplo, é um databook um pouco antigo. Nessa parte daqui, como vocês podem ver, ó, que basicamente vocês podem até pegar esse scan. Eu já tenho a tradução dela aqui, mas como eu falei, eu quero traduzir algumas coisas com vocês, até para que, né, vocês ou até alguma pessoa que vá ver o vídeo não queira dizer que eu estou arrumando provas e traduções infundadas. Se eu destacar essa parte aqui da scan no tradutor, vocês vão ver o seguinte, ó. Originalmente canhoto, Shanks já carregou uma longa espada no quadril direito. A julgar por sua rivalidade anterior com Mihawk, suas habilidades com a espada estavam provavelmente entre as melhores do mundo, né? Citando que, por ele ser rival do Mihawk e tudo mais, ele teria ótimas habilidades com a espada. E para ele ser tão habilidoso com a espada, é porque, logicamente, ele já tem que ter um costume de utilizar ela em batalha. Tanto que em todos os momentos que a gente vê o Shanks ou vê ele indo lutar, é nos mostrado o Shanks com a Grifon, né? Vamos lembrar disso. Ele, desde criancinha até os momentos mais atuais do mangá, ele é visto com a sua espada, é visto segurando ela, ou com ela ao seu lado. Então, assim, para ele ser habilidoso o suficiente para brigar com o Mihawk, é porque ele já tem um costume maior ao utilizar sua lâmina, né? O que já faria do Shanks também, pelo convívio e estilo de luta, ser um mestre espadachim, como eu já citei lá no material promocional do filme Red. Temos também os seus lendários duelos, citados até mesmo pelo Barba Branca, né? Que diz que eles duelavam. Isso inclusive é até citado no Bibricast do Mihawk, mas enfim, nós temos que o próprio Barba Branca cita os duelos que aconteciam entre os dois, e lá, acho que antes do capítulo 100 de One Piece, capítulo 98, temos também o Mihawk indo visitar o Shanks, e o próprio Shanks, né, ele perguntando para o Mihawk se ele não veio duelar contra ele, significando que os dois ali duelavam entre si, né, como eu já falei anteriormente, e temos comprovado que eles eram até que rivais. Contudo, né, sabendo de tudo isso, sabendo que o Shanks usa sua espada, tem habilidades, já foi declarado como mestre espadachim em vários lugares, será que ele é mais fraco que o Mihawk?
Bem, vamos primeiro utilizar o que temos dentro da obra, e aí eu quero que vocês observem, beleza? A primeira coisa é o seguinte: muitas pessoas tendem a dizer, né, que o Mihawk só tem habilidades com espada. Só que primeiro, já descarta isso aí. Quando o Mihawk vai treinar o Zoro, por exemplo, eu já vi algumas pessoas utilizando essa scan aqui para dizer que o Mihawk ele só sabe a arte da espada, né? Ele só sabe utilizar habilidades com a sua espada. O que é mentira, tudo bem? O que é muito mentira. A gente sabe que o Zoro ele desejou treinar com o Mihawk porque ele quis treinar com o melhor para, lógico, superar o Mihawk. Tá ligado? A gente sabe disso. E durante o treino que eles realizaram, o próprio Mihawk, ele cita o seguinte pro Zoro. Deixa eu pegar aqui a scan para vocês, porque, como eu sempre falo, é muito scan. Mas vamos aqui. O próprio Mihawk, né, a gente tem lá no capítulo 789 em Dressrosa, no meio do treino com o Zoro, ele cita que o espadachim é uma vergonha ter uma única rachadura em sua espada, e que todas as lâminas deveriam ser Kokuto, basicamente lâminas negras, que nem a dele. E para se desenvolver uma lâmina negra, nós precisamos do uso do haki do armamento. Basicamente, né, para você ter um espadachim, é necessário você também ter ali uma habilidade, uma certa maestria com seu haki. Tanto que o próprio Mihawk ensina isso para o Zoro, e é uma das coisas que o Zoro tem que treinar para superar o Mihawk, né? Afinal de contas, o próprio Mihawk cita que todo espadachim deveria transformar sua lâmina em Kokuto. Agora vamos lá. Outra citação aqui, né, que faz o Mihawk ele basicamente ser, entre aspas, debunkado, e que muitos fãs eles usam a scan incompleta, é essa scan daqui sobre o Mihawk, né? Onde é nos apresentada a sua recompensa e é dito que ele tem as habilidades superiores ao do Ruivo. Então, o que muita gente corta ou não demonstra é que ele é o espadachim mais forte do mundo, né? E muita gente pode dizer, Night, não, ele é o mais habilidoso. Tudo bem, eu separei aqui para vocês a scan em japonês. Sim, rapaziada, em japonês. Então vocês podem ver aqui a scan, tá toda bonitinha aí. E mais uma vez, eu vou me propor a vocês a traduzir. Eu já sei onde eu tenho que traduzir, afinal, eu fui pegando cada scan, fui estudando elas para trazer um vídeo mais completo para vocês. E basicamente aqui, ó, o que é nos citado na versão em português é que ele tem as habilidades de espada superiores ao do Ruivo. Afinal de contas, nós sabemos que o Shanks ele é um espadachim. Já foi dito que ele é habilidoso com a sua espada. Eu já mostrei para vocês, né? E também que o Mihawk é o espadachim mais forte do mundo. E nós temos, até na versão japonesa, o kanji dizendo que ele é o espadachim mais forte. Vou mostrar aqui para vocês. É esse kanji daqui. Se a gente jogar aqui no tradutor, observe a mágica, né? O mais forte do mundo. Ou seja, até dentro da versão japonesa do mangá, nós temos esse kanji que cita que ele é o espadachim mais forte do mundo, beleza? Mais uma vez, confirmando o que eu venho falando para vocês. O Mihawk é o espadachim mais forte, beleza? E o Shanks já foi citado tendo grandes habilidades com a espada e sendo ali, por sua vez, um mestre espadachim. Outra citação que prova que o Mihawk ele é o espadachim mais forte do mundo é logo na sua introdução, né, onde nos é dito o seguinte, que ele é o maior espadachim do mundo. Isso não só pelo narrador na sua caixa de apresentação, como também pelo próprio Zephyr, que já foi um pirata ativo na Grand Line, que já foi um pirata experiente, e ele cita, né, que o próprio Mihawk é o maior espadachim do mundo, né? Um mestre espadachim que, bem, tá ali na frente dele nesse exato momento, basicamente. E uma coisa bem interessante também, que comprova que, basicamente, o Mihawk é o maior espadachim do mundo e também é o mais forte, é o fato dele ter domado a Griffon. Sim, rapaziada, ter domado a Griffon. Por quê? Nós sabemos que a Griffon é a lâmina mais forte do mundo.
Isso é citado também pelo próprio Mihawk. Deixa eu pegar aqui para vocês a scan. O próprio Mihawk cita a Griffon como a espada mais forte do mundo, né? A Kokuto. Vocês podem ver aqui, né? Que ele cita que a Griffon é a mais forte do mundo. Temos também lá em Marineford mais uma confirmação, dessa vez dos marinheiros, que cita, né, que o Jozu tancou um ataque da espada mais forte do mundo. Ataque esse direcionado para o Barba Branca, né? Ótimo feito do Jozu. Mas enfim, mais uma vez citado aqui que a Yoro, eu tô falando Griffon, eu tô doido, eu acho. Mas então, a gente tem aqui que a Yoro, ela é a espada mais forte do mundo. Aqui, ó, vou usar Kokuto Yoro, a espada mais forte do mundo. Ele parou o ataque da espada mais forte do mundo. Temos também o Road to Long Tail, que foi um databook que o Oda ele escreveu lá quando ele fez a pausa de 1 ano para Egghead, que cita que o Mihawk ele tem a lâmina mais forte do mundo, né? E que as espadas de lâmina negra são as espadas de maior calibre, as espadas de elite, né? E como vocês podem ver aqui, cita que a Yoro é a espada mais forte do mundo, né? Na mesma página que nós temos, por exemplo, as espadas, né? Vou pegar aqui a página completa. As espadas de Gold Roger e Barba Branca. Então, assim, a Yoro tendo todo esse destaque. Mas aí você pode falar, beleza, Knight, mas o que isso implica na força do Mihawk? E implica muito, meu jovem gafanhoto. Porque, veja bem, isso implica na força do Mihawk porque é o seguinte, rapaziada. A gente sabe que a Yoro ela é uma espada Meito, né? Uma das 12 espadas lendárias do mundo de One Piece de maior calibre. Quando o Shimotsuki Kozaburo ele acaba aparecendo, ele cita o seguinte para nós. Deixa eu pegar aqui para vocês. Que as espadas são feitas para matar. E também cita que os espadachins eles devem tomar a vontade selvagem de suas espadas, né? E que elas têm personalidades únicas. E que cada espada, também é nojento, ela escolhe o seu dono. Quando Mihawk ele cita para o Zoro que ele deve transformar sua lâmina em uma lâmina negra. Deixa eu pegar aqui a scan para vocês em BR. Acho melhor aqui também. Ó. Vocês conseguem perceber. O Mihawk ele cita que as lâminas deveriam ser Kokuto, né? Espadas de lâmina negra. A gente sabe que quando você empunha Haki em sua espada, que basicamente é a sua força de vontade, você está subjugando a força de vontade selvagem de sua lâmina. Ou seja, o Mihawk dominou a espada, né, a lâmina com a maior força de vontade dentre todas. Entendem? E a gente sabe que, por exemplo, a lâmina do próprio Shanks não é normal, visto que a própria espada do Shanks é capaz de parar um soco de magma. Então, assim, ela não é uma espada normal, e a do Mihawk, na teoria, é mais forte do que ela, por ser a lâmina mais forte do mundo, a espada mais forte que tem no mundo de One Piece, mais forte do que a Ace de Gold Roger e a Murata Mogiri de Barba Branca. Então, assim, o Mihawk, ele ter dominado a sua espada e transformá-la em Kokuto, subjugando a vontade dela, é sim um grande feito para ele. Um feito insano de seu Haki. Afinal de contas, você só vai conseguir subjugar o demônio de sua espada quando você coloca a sua própria força de vontade. E foi exatamente assim que o próprio Zoro conseguiu dominar a Ema, né? Quando ele começa a infundir Haki do Rei, ele conseguiu ali domar a Ema. Ou seja, o Mihawk ali demonstrando que é um grande feito, tá ligado? Feito esse que nem Roger, Shanks e Barba Branca tiveram. E isso implica diretamente e proporcionalmente na força dele. Beleza? Beleza. Debuncando agora mais alguns pequenos pontos, nós temos o seguinte, né? Eu sei que muitas pessoas citam que o Mihawk é fraco, que ele perde pro Zoro atual, ou que ele não era essas coisas. Só que vamos lembrar aqui o seguinte. O Mihawk, mais uma vez, ele é rival do Shanks, né? Nós sabemos disso, que eles tiveram seus tempos de duelo e tudo mais. E o Mihawk, ele dentro do mangá, ele não demonstra, nunca demonstrou interesse no título Imperador, né? Não é como se ele não pudesse se tornar. Só que o Mihawk, ele não tem interesse no título de Imperador.
ele deseja viver em paz. O que, se você parar pra pensar, é uma grande hipocrisia, porque, tipo, mais tarde eu vou citar, aliás, eu vou até mostrar agora, mas basicamente é uma grande hipocrisia do personagem do Mihawk, até porque nós temos em seu livro card, que eu já falei que é canônico, que ele procura, né, alguém que traga desafio para ele, mais desafio até mesmo do que Shanks. Isso aqui é interessante por causa que é o seguinte, rapaziada, ele procura tipo assim, vocês podem ver aqui, ó, ele está atrás de um rival, né, com, tipo assim, eu vou ler direito para vocês, espera aí. Ele procura por alguém que seja um novo usuário de espada que possa desafiar tanto quanto Shanks, né, que basicamente é o Ruivo. Alguém que ele já travou duelos de espada no passado. Basicamente, o Mihawk ele procura alguém que consiga trazer para ele um desafio, né, tão grande quanto Shanks. O que é uma grande hipocrisia quando você parar para pensar que ele quer viver em paz. E na verdade, tipo assim, parando até para pensar também, o Mihawk ele é aquele típico cara que no campo de batalha ele é um demônio, mas tirando o campo de batalha, né, ele é tratado como alguém que quer viver uma vida pacífica. Parando para pensar, bem semelhante até ao próprio Gold Roger, que com seus companheiros ele era alguém pacífico, festeiro, zoeiro, só que no campo de batalha, uma verdadeira fera selvagem, né, segundo o próprio Oden. A gente vê isso com o próprio Oden, ele cita, né, o Roger como uma fera selvagem em campo de batalha, né? Então, eu acho que até faz sentido quando você parar para pensar, mas, olhando assim, no geral, é um pouco hipócrita do Mihawk procurar batalhas de alto escalão, mas ele querer viver sua vida, né, como um fazendeiro. Até porque já foi mostrado em História de Capa que o Mihawk ele cultivava, né, uma fazendinha e ficava lá, por exemplo, com seus babuínos e a perona. Um pouco hipócrita, né? Mas enfim. Voltando para o que realmente importa, o Mihawk ele só nunca teve interesse no título de um imperador, tá ligado? O título de imperador para o Mihawk é igual a nada. Ele só não quer ser um imperador, por mais que ele tenha nível para isso. E tipo assim, como eu já mostrei para vocês, o Mihawk ele duelava com o Shanks, ele é dito mais forte e mais habilidoso que o Shanks. O Shanks é nos citado sendo um personagem ali, usuário de espada, um espadachim, habilidoso com o uso da espada e da esgrima no geral. Então assim, eu acho que sinceramente, para vocês entenderem, a questão não é que eles usam apenas skill, né? Que muitas pessoas dizem que o Mihawk usa apenas skill. Não. O Mihawk ele usa habilidades com sua espada, porém a arte da espada, né, coisa que ele ensinou para o Zoro quando o Zoro foi treinar com ele, também envolve você ser um lutador de alto escalão. Você também conseguir utilizar haki, você também conseguir transformar sua espada em lâmina negra. Então assim, o Mihawk ele é um verdadeiro monstro. E maior parte das informações que eu falei aqui para vocês podem encontrar dentro da obra, tá ligado? A Yoro sendo a espada mais forte do mundo, você ter que domar o espírito de sua espada, o Mihawk sendo citado como o espadachim mais forte do mundo, o maior espadachim, o mais habilidoso, são coisas que você encontra dentro do mangá. Então assim, sinceramente, o Mihawk só não vive de databooks, pelo contrário. Como muitos personagens da obra, inclusive, até o próprio Roger, que viveu por muito tempo nas especulações, o Mihawk é sim alguém que vive de especulação, mas não por culpa do próprio personagem, e sim por culpa do Oda, que até agora não fez o Mihawk soltar os cavalos, né? Enfim, outras coisas que dizem que o Mihawk é muito poderoso, por exemplo, é o próprio sonho do Zoro. Porque o Zoro sonha em se tornar o espadachim número 1 do mundo, né? Basicamente, o mais forte do mundo. E tipo assim, caso o Zoro ele não se torne o espadachim mais forte do mundo, o sonho dele vai por água abaixo. O sonho dele é desafiar o próprio Mihawk, né? Que, como a gente sabe, é um espadachim mais forte e não o mais habilidoso. O Zoro não quer ter a habilidade, ele quer se tornar o mais forte. Tanto que a cada evolução, ele não agradece por ficar mais habilidoso. Quando ele corta o Mr. One lá em Alabasta, ele agradece por ter ficado
mais forte. Tanto que quando o Luffy ele fala do sonho dele para o Mihawk ele diz, né, que para se tornar o rei dos piratas, o Luffy vai ter que ficar mais forte do que ele. Então, assim, o Mihawk, como a gente sabe, ele não tem interesse em título de imperador, mas ele poderia se tornar um, caso ele quisesse, tá ligado? É o que nos dá a entender. Caso ele tivesse interesse, ele iria atrás e iria conseguir, só pelo nível de força dele. E assim, no Luffy ter que se tornar o rei dos piratas, ele obrigatoriamente tem que ser mais forte que o Mihawk, já diz muito, tá ligado? Já diz muito. Mas enfim, rapaziada, no geral, eu acho que já ficou um pouco claro, né, que o Mihawk é mais forte do que o Shanks é um espadachim, e só mais um adendo, não é porque o Shanks ele usa o seu Haki no combate que ele não possa ser um espadachim, como por exemplo o próprio Fujitora, que ele usa as habilidades de sua fruta e seu Haki, e nem por isso ele deixa de ser um espadachim. Então assim, você que defende que o Shanks não é espadachim, por favor, reveja seus conceitos. Nós temos a própria obra, materiais promocionais, materiais que o Oda cria, que prova que o Shanks ele é um espadachim e o Mihawk mais forte do que ele. Agora vamos para a parte final do vídeo, que é o Scaling do Shanks, e aonde eu coloco o Ruivo em nível de poder. Eu só vou separar aqui as skins e eu já venho. Pronto, separei aqui algumas skins para vocês. Eu não fiz o corte de muitas abas aqui, como sempre. Mas vamos lá. Dos feitos do Shanks, eu já falei que o maior feito de relevância dele foi ter feito um clash com Barba Branca, que assim, não é ruim, tá ligado? Temos que, no Vibricard do Shanks, como eu falei, o Ruivo, por muitas de suas vezes, tem muito databook, e também é por meio do databook que a gente sabe dele, e de muitas citações também, mas enfim, temos que ir por meio do Vibricard, aqui para vocês verem. Eu já estou com a tradução aqui, então, whatever. É citado no Vibricard dele que o Shanks, ele é uma existência, né, alguém em pé de igualdade com Barba Branca. O que é algo muito interessante, né? Afinal de contas, é uma citação muito semelhante ao do seu capitão, Gold Roger. Lá no capítulo 233 de One Piece, nós temos que Bug ele acaba falando que o Barba Branca é o único homem ao qual sobreviveu em uma luta contra Gold Roger, e que sua força é lendária. Pirata esse que o próprio Shanks é dito estar em pé de igualdade, porque a gente consegue ver que no clash deles, eles ficam de igual para igual, tanto que dividem os céus. Outro bom feito do Shanks, na verdade uma citação, é aquela citação famosa, né? A famosa citação dos top 5 do Kaido, onde ali no meio está o Shanks, né? O que nos faria pensar que, pô, o Shanks está em pé de igualdade a esses outros 4 lendários piratas. O que seria algo bastante interessante também, né? O Shanks ele está ali visto pelo próprio Kaido como alguém poderoso. Afinal de contas, o próprio Kaido não considera a Big Mom poderosa, né? O que também faria o Shanks se escalar já acima da Big Mom, só por estar nesse top 5 aqui que o Kaido ele cria. Outra coisa que nós temos do Shanks é a sua rivalidade com o Mihawk, que por ser o espadachim mais forte do mundo, escala ele acima de qualquer outro espadachim, declaradamente, sabe? Como por exemplo, espadachins vivos, mas etc. Nós não temos muitas mais informações, tá ligado? Como eu falei pra vocês, o Shanks ele vive muito de citações e também de guias, porque de feito concreto e feito bom, a gente só tem do Shanks mesmo flechando com Barba Branca e sendo dito pelo Kaido como um dos poucos capazes de enfrentá-lo. Só que assim, já não é grandes coisas, tipo, as demonstrações de Haki do Shanks, né, como observação e Haki do Rei, até são bem impressionantes, só que assim, sinceramente, qualquer outro imperador decente faria isso. O Haki do Shanks, que, entre aspas, ultrapassa ilhas inteiras, é um Haki que até mesmo Kaido demonstrou. Ele demonstrou possuir, né? Quando o Kaido ele fazia seus clashes lá no topo da ilha de Onigashima, junto de, por exemplo, Yamato ou até Luffy, os clashes saíam para fora da ilha, davam para os serviços bem de longe, tá ligado? Então, assim, já não é algo
tão surpreendente assim. Só eles emanando o seu haki pra, tipo assim, quilômetros de distância, mas é só um gasto de haki realmente, tá ligado? Ele só tá tentando ali paralisar alguém, como eu falei, é mais um feito de alcance do que de haki. Porque necessariamente o que importa é como você vai usar o seu haki em combate, tá ligado? Então assim, apesar do Shanks ter efeitos de haki bem impressionantes, como prever 15 segundos no futuro, sinceramente, ele não foge muito do nível Imperador. Ele pode ter sim um destaque em haki, porém, sinceramente, qualquer Imperador médio tem um haki poderoso, então assim, não muda muita coisa. E do Shanks, como eu falei pra vocês, a maior parte dos feitos dele é derrotando bruxas, né? Então, também não dá pra gente ter muita ideia, tirando o flash que ele tem com Barba Branca e mais citações. Do filme Red, nós até temos algumas coisinhas do Shanks, mas, sinceramente, de material do mangá e extra mangá, é só isso que a gente tem. Eu não subestimo o Shanks e também não superestimo. Eu digo que assim, ele é mais forte do que o Roger, porém mais fraco do que o Mihawk e igualado ao Barba Branca, né? Até porque nós temos o próprio Ricard falando disso, que ele é igual com o Barba Branca. Só que sinceramente o Shanks só tem isso por enquanto, não tem onde muito mais jogar ele não é o top 1 do verso, pelo contrário. Por exemplo, o próprio Kaido, apesar de considerar o Shanks como um dos poucos capazes de enfrentá-lo, né, o que é uma citação muito valiosa para o Shanks, temos que o próprio Yonkou Kaido, ele diz o seguinte, né, e que muitas pessoas passam batido. Ele cita que ninguém nesse mundo poderia derrotá-lo, por exemplo. Vocês podem ver aqui, ó. Ninguém nesse mundo é capaz de me derrotar. E também sabemos que, por exemplo, tanto ele quanto o Shanks já travaram um duelo antes, né? Isso até é explicado no Databook Blue Chip e citado, inclusive, dentro da obra, lá no finalzinho de Marineford. Né? Eu estou tentando pegar aqui esse tempo para vocês, porque meu mouse não está colaborando. Vocês, só por favor, me deem 5 minutinhos. Pronto, aqui. Databook Blue Chip cita o seguinte aqui, o Kaido, inclusive, aqui é Kaido, é citado o seguinte, ó. Ele tentou tomar a cabeça de Barba Branca enquanto estava indo ao resgate de Ace. Está sempre querendo batalha e só não foi a guerra porque foi impedido pelo Ruivo, após entrar em conflito com ele. Mas o próprio Kaido considera que ninguém nesse mundo poderia derrotá-lo. Então, sinceramente, nós já temos que o Ruivo já não é tão forte, por exemplo, quanto o Kaido, apesar de estar no mesmo calibre, né? De ser um imperador do mesmo calibre. Enfim, o Shanks é um personagem bem razoável, bem difícil de falar, inclusive, por causa de sua fenda e também por causa do Oda. O próprio Oda dá ali um valor absurdo pro Shanks. Mas é isso. Eu diria que o Shanks é sim um personagem nível imperador, mais forte do que a Big Mom, mesmo patamar do Barba Branca, só que muito superestimado, tá ligado? E que por superestimarem ele, subestimam outros personagens de valor tão grande quanto ele. Mas é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e fui!